Olá, pessoal. Nas últimas aulas, a gente vem discutindo o movimento bidimensional. Em particular, a gente estudou alguns casos de aceleração constante. Então, a gente viu como é que a trajetória para um caso de aceleração constante, e a gente aplicou isso para o exemplo de projéteis. Agora, a gente vai estudar um outro tipo de movimento bidimensional, que também é bem simples e importante, mas onde a aceleração não é constante, que é um movimento circular uniforme. Então, o que é um movimento circular uniforme? É um movimento onde o corpo, a partícula, o sistema, fica percorrendo uma órbita circular a uma taxa de revolução constante. Então, se a gente for visualizar isso, esse é um movimento bidimensional, ocorre nesse plano XY. Essa aqui é a posição da partícula e ela fica girando aqui. Então, quais são as propriedades desse movimento? A primeira propriedade é que esse vetor R aqui, que é o vetor posição, o módulo dele é sempre constante, porque em qualquer instante dessa órbita, a partícula sempre está a uma distância da origem que é constante. Então, a direção e o sentido do vetor mudam, mas o módulo dele não. Certo? Então, a primeira propriedade é que o módulo desse vetor, que eu vou chamar de R aqui, é constante. E esse R é justamente o raio da minha órbita. Então, obviamente, a gente escolhe um sistema de coordenadas para facilitar a descrição do movimento, onde o centro da órbita coincide com a origem do sistema de coordenadas. Então, nesse caso, o tamanho desse vetor é justamente o raio da órbita, e isso não muda com o tempo, é uma constante. Mas isso valeria para qualquer órbita circular, Se a partícula estivesse andando devagar aqui, depois acelerasse, depois freasse, enfim. Ela sempre poderia manter a mesma distância do centro, mas com uma taxa de revolução que está mudando com o tempo. Só que o movimento circular uniforme significa que essa taxa de revolução é constante. Tá? Como é que eu exprimo isso matematicamente? Bom, esse ângulo θ aqui, ele vai estar variando com o tempo. E a variação dele com o tempo é que vai ser constante. A variação desse ângulo θ é o que a gente chama de uma velocidade angular. Então, se eu pensar na variação do θ com relação ao tempo, eu defino isso como uma velocidade angular, e isso aqui é constante. Isso aqui me garante que o movimento é uniforme. Se esse ômega mudasse com o tempo, significaria que o meu corpo ele poderia estar percorrendo essa órbita circular, às vezes mais rápido, às vezes mais devagar. Mas nesse tipo de movimento, a gente assume que esse ômega é constante. Tá? Então, se esse ômega é constante, dá para mostrar sem muito esforço que essa função θ de t, esse ângulo que vai estar mudando com o tempo, ele vai ser dado por θ0 mais ômega-t. Então, notem que isso é muito semelhante a um movimento linear com velocidade constante, onde a gente teria x de t igual a x0 mais vt. Só que aqui, essa coordenada não tem nada a ver com o movimento linear, é um ângulo. Certo? Então, em particular, esse ômega aqui, ele não é uma velocidade, ele tem dimensões de ângulo por segundo ou radianos por segundo. Tá? Na grande maioria dos casos, a gente vai escolher que o θ0 é zero, só para simplificar os nossos resultados. O que significa θ0 igual a zero? Bom, θ0 é o ângulo quando o instante inicial, quando o instante é zero, quando t é igual a zero. Então, eu vou escolher esse ângulo como sendo zero, ou seja, no instante inicial, esse ângulo zero significa que a partícula estava exatamente nesse ponto aqui. Então, essa é uma hipótese também, só para simplificar os nossos resultados. Não é a mais geral possível, mas a gente, é uma hipótese que a gente sempre pode escolher o sistema de coordenadas de tal forma que isso aconteça. Tá? Então, com essas hipóteses, como é que ficaria a trajetória do meu movimento? Tá? Aquele vetor R de t. Bom, para eu determinar esse vetor R de t, eu sei o módulo dele, é sempre R, e eu preciso, ou eu posso, decompor ele em termos das coordenadas x e y. Então, isso aqui eu posso sempre escrever como R cosseno de θt na direção i, mais R seno de θt na direção j. Então, notem que esse t aqui é só para deixar explícito que o ângulo θ está mudando com o tempo.
né? Então, para um instante de tempo qualquer, o que vai mudar de um instante de tempo para o outro é justamente esse ângulo θ. Tá? Então, é esse ângulo θ aqui que vai estar mudando de um instante de tempo para o outro. Né? Então, eu estou deixando explícito aqui essa dependência do ângulo θ no tempo. Né? O R está fixo e esse θ aqui vai mudando com o tempo. Então, se eu escrever isso explicitamente, eu vou ter o seguinte. Né? Eu vou ter que R de t vai ser Rzão cosseno de ômega t. Né? Então, eu já estou usando que o θ varia dessa maneira e estou assumindo que o θ0 é 0, e chapéu, mais Rzão seno de ômega t, j chapéu. Então, essa daqui é uma expressão para minha trajetória. Né? Então, isso me diz qual é o vetor posição do corpo em qualquer instante do tempo. Tá? E ela é dada em função dessas funções seno e cosseno. Tá? Então, vamos visualizar como é que isso ocorre na prática. Né? Então, se eu quiser representar esse movimento, aqui eu tenho os eixos x e y, então aqui a minha partícula vai estar andando em circunferências, e aqui eu vou plotar justamente a posição, ou a coordenada x em função do tempo, e aqui a coordenada y em função do tempo. Eu escolhi um raio aqui, como tem no valor de 1, só para ficar mais simples. Tá? Então, no tempo inicial, a minha partícula vai estar aqui. Tá? Nesse instante, pela nossa escolha, né, como a gente escolheu θ0 igual a 0, a partícula vai sair daqui. E aí ela vai girar, e aí em cada instante do tempo eu vou olhar qual é o valor da coordenada x, qual é o valor da coordenada y, e marcar nesses gráficos. E ver como é que isso evolui com o tempo. Né? Então, conforme a minha partícula vai andando, né, por exemplo, quando ela chega aqui, a minha coordenada x agora é negativa, é menos 0,4, né? Então, na verdade, não menos 0,4, menos 0,6 ou alguma coisa assim, que é esse valor que eu estou marcando aqui. E a coordenada y é 1 e alguma coisa, né, que eu estou marcando aqui. Tá? E aí, conforme vai passando, essas coordenadas vão, né, variando, e a gente vê que vai formando, né, essa função x de t e y de t, vão formando justamente funções do tipo seno e cosseno, que é o que a gente acabou de ver aqui em cima. Tá? Então, se a gente olhar para essa função x aqui, a gente vê que ela tem exatamente uma cara de cosseno, né? Então, quando t é 0, ela é 1, ou ela tem um valor máximo, porque, né, nesse caso, quando t fosse 0, seria r, mas eu escolhi r igual a 1, então aqui vai ser 1. Essa função, que é a coordenada y, quando t é 0, ela é 0, de fato ela é 0 aqui. Certo? Então, isso é só para a gente visualizar esse movimento. Tá? Ele é dado por essas expressões. E a gente pode tirar algumas propriedades desse movimento. A primeira propriedade simples é com relação ao período. Tá? Então, como é que a gente poderia determinar o período desse movimento? Bom, eu sei que o período é o tempo que essa partícula leva, ou esse corpo leva, para dar uma volta completa. Né? Então, se eu começar a marcar, né, do tempo inicial, o período vai ser o tempo que a partícula levou para esse ângulo θ variar de 2π. Né? Então, o período vai ser dado pela seguinte condição. Né? Quando o θ calculado nesse instante de tempo, no instante do período, for igual a 2π. Então, isso vai me determinar quanto tempo a partícula levou para dar uma volta completa, que é o que a gente chama de período. Tá? E aí a gente lembra que o θ de t é ômega tzinho, então, quando tzinho for o período, eu vou ter isso daqui. E, portanto, o período vai ser simplesmente 2π sobre ômega. Tá? Então, essa é a nossa expressão para o período. É o tempo que vai levar para a partícula dar uma volta completa. E a gente vê que, de fato, quanto maior essa frequência angular, ou essa velocidade angular, menor vai ser o período, porque mais rápido a partícula vai girar, e aí, portanto, né, menos tempo ela vai gastar para dar uma volta completa. E é muito comum a gente definir uma outra grandeza aqui, que é o inverso do período, que a gente chama de frequência, é a frequência de revolução. Então, a frequência, né, se a gente olhar as nossas expressões aqui,
ela vai ser simplesmente dada por ômega sobre 2π, que é o inverso do período. Então, a gente tem essas grandezas para caracterizar o movimento. Tem basicamente duas coisas que caracterizam esse movimento. O valor do raio da órbita e o valor da frequência, velocidade angular ou período. Uma dessas três informações já é suficiente para a gente determinar todas as outras. Tá bom? Então, essa é uma propriedade básica desse movimento circular uniforme, é esse período, que é uma constante, porque a taxa de revolução é constante. Mas a gente pode querer perguntar também quanto que vale o vetor velocidade e o vetor aceleração dessa partícula. Bom, a gente já tem a trajetória. E a gente sabe como obter o vetor velocidade e o vetor aceleração a partir dessa trajetória aqui. Tá? Então é só tirar as derivadas dessa trajetória. Então, se a gente fizer isso, o nosso vetor velocidade vai ser, ou velocidade instantânea, vai ser a derivada de r com relação ao tempo. E aí eu tenho que lembrar aqui das derivadas do cosseno e seno, e lembrar que eu tenho um fator de ômega dentro desses argumentos. Então, quando eu fizer a derivada, vai sair um ômega para fora. Tá? Então, a derivada de cosseno é menos seno, então eu vou ter menos r ômega seno de ômega t na direção em chapéu. E a derivada disso daqui vai me dar mais r ômega cosseno de ômega t, j chapéu. Então, a gente vê que esse vetor velocidade ele também é dado por funções seno e cosseno. Só que são um pouco diferentes da posição. Aqui, a componente x eu tenho seno e a componente y eu tenho cosseno. O vetor aceleração instantânea vai ser a derivada da velocidade com relação ao tempo. Então, de novo, eu vou ter que derivar esses senos e esses cossenos aqui. Se eu fizer isso, eu vou chegar em menos r ômega ao quadrado cosseno de ômega t, porque a derivada do seno vai ser o cosseno, e aqui eu vou ter menos r ômega ao quadrado seno de ômega t, de j chapéu. E aí eu posso escrever isso de uma maneira interessante aqui, que eu posso escrever isso como menos ômega ao quadrado r cosseno de ômega ti, chapéu, mais r seno de ômega t, j chapéu. Isso daqui é justamente menos ômega ao quadrado, o vetor posição. Tá? Se a gente olhar o que está dentro desse parênteses, é justamente o vetor posição. Tá? Então, como é que essa velocidade e essa aceleração se comportam? Tá? Eu tenho o seguinte comportamento. Se eu desenhar elas aqui, num certo instante, tá? O meu vetor aceleração, ele está na mesma direção do vetor posição, só que como eu tenho esse sinal de menos aqui, ele vai apontar no sentido oposto. Né? Então, o meu vetor posição aponta para lá, a minha aceleração aponta para a origem. Então, a minha aceleração está sempre apontando para a origem. E dá para mostrar que a velocidade é sempre ortogonal à aceleração. Né? Se eu fizer o produto escalar de V com A, essa é uma continha que eu deixo para vocês fazerem, eu tenho as componentes aqui, eu posso calcular esse produto escalar, eu vou ver que isso é zero para qualquer instante de tempo. E a gente viu quando o produto escalar de dois vetores é zero, significa que esses vetores são ortogonais. Então, isso aqui é um ângulo de 90 graus. Então, a aceleração e a velocidade formam um ângulo de 90 graus, e, portanto, a velocidade é sempre tangencial à órbita. Então, para qualquer instante da órbita, a velocidade vai ser uma tangente aqui. E notem o seguinte, esse é um caso onde a minha aceleração muda com o tempo. Não é uma aceleração constante. O meu vetor aceleração depende do tempo aqui. Então, em particular, por exemplo, a gente não pode usar nenhum daqueles resultados que a gente usou antes que valiam para aceleração constante. Por exemplo, equação de Torricelli aqui a gente não pode usar de maneira alguma, porque a aceleração não é constante, ela está mudando com o tempo. Tá? Mas o que é constante, na verdade, nesse movimento? Não é a aceleração nem a velocidade, porque esses vetores eles estão mudando com o tempo, mas sim o módulo deles. Certo? Então, o módulo da aceleração e da velocidade vão ser constantes.
Então, se eu usar as expressões que a gente calculou aqui em cima para calcular o módulo da velocidade, então, o módulo da velocidade, ele vai ser raiz quadrada de menos r ômega seno de ômega t ao quadrado, que é a componente x da velocidade, mais r ômega cosseno de ômega t ao quadrado. Então, a gente vê que a componente x e y dependem do tempo. Mas quando eu calculo o módulo disso daqui, isso aqui vai me dar raiz, eu vou colocar o r ao quadrado, ômega ao quadrado em evidência, e aí eu vou ter aqui dentro um seno ao quadrado de ômega t, mais cosseno ao quadrado de ômega t, e vai me dar 1. Então, o resultado disso daqui é r ômega. Então, o módulo da minha velocidade é sim constante e vale r ômega. O vetor velocidade não, porque o vetor não é só o módulo, ele também inclui a direção e o sentido. E a direção está mudando com o tempo. Tá? Então, a velocidade muda com o tempo. Por isso que eu tenho uma aceleração também. Né? Se a velocidade não mudasse com o tempo, e quando eu falo velocidade, eu falo vetor velocidade, significa que a aceleração seria nula. Mas a gente viu que a gente tem uma aceleração não nula. O que a aceleração está fazendo aqui? Não está mudando o módulo da velocidade, mas está mudando a direção, está fazendo essa partícula curvar. Certo? Então, portanto, esse é um movimento onde possui uma aceleração e a aceleração não é constante. Tá? Apesar do módulo da velocidade ser constante. Então, se eu fosse um carro que estivesse percorrendo esse movimento circular, o velocímetro desse carro sempre mediria esse valor aqui, R ômega. Mas a direção da velocidade estaria mudando. Então, a aceleração está fazendo com que essa direção mude com o tempo. E se eu calcular o módulo da aceleração, a gente viu que a aceleração é menos ômega ao quadrado r. Tá? Então, isso daqui, né, não é difícil mostrar que vai ser, como é em módulo, vai ser ômega ao quadrado módulo de r, e o módulo de r, do vetor posição, a gente viu que é o raio da órbita, é r. Então, isso aqui vai ser ômega ao quadrado r. Então, esse é o módulo da aceleração. Também constante. A aceleração está mudando com o tempo, mas o módulo do vetor é constante. E aí eu posso ver, né, eu posso estabelecer uma relação entre essas duas grandezas, que é a aceleração é igual a v quadrado sobre r. E aí, quando eu escrevo sem as setinhas aqui, sem setinha aqui, quer dizer que eu estou falando do módulo da aceleração e do módulo da velocidade. Então, essa é uma relação útil que muitas vezes aparece no movimento circular uniforme. Essa aceleração que está fazendo com que a velocidade mude. Tá? Então, só para a gente visualizar esses vetores aqui, certo? O que a gente teria seria algo dessa forma aqui. Certo? Então, eu tenho aqui a minha partícula, e aí esse vetor verde representa o vetor aceleração e o vermelho o vetor velocidade. Então, a gente vê que o tamanho desses vetores continua constante, mas a direção deles vai mudando com o tempo. Né? Então, a aceleração está sempre apontando para o centro e a velocidade está sempre tangencial à órbita. Tá? Então, é isso que esses vetores, essa movimento que esses vetores fazem, isso aqui está descrito por essas funções aqui. Né? Então, essas funções que a gente calculou me dão justamente a direção desses vetores e o módulo, se eu quiser calcular, em qualquer instante do tempo. Tá? Então, vamos fazer um exemplozinho simples, vamos discutir um exemplozinho simples, só para trabalhar um pouquinho mais com esses conceitos. Tá? Então, o exemplo é o seguinte, né? Imagina que eu tenho uma pessoa no equador da Terra, certo? Ela está parada lá na linha do Equador, e como a Terra está girando, essa pessoa está girando também, junto com a Terra. Tá? Então, essa pessoa que está na linha do Equador, ela faz um movimento circular. E como a Terra gira a uma velocidade constante, ou uma rotação constante, esse vai ser um movimento circular uniforme. Tá? E aí, o que o problema pede é qual que é a velocidade, o módulo da velocidade dessa pessoa. Tá? Então, como é que a gente pode determinar isso? A gente viu que está tudo relacionado, né? A velocidade de uma pessoa, ou a velocidade no movimento circular uniforme é dado por R ômega. Ômega
está relacionado com o período através dessa relação aqui e também com a frequência. Então, para eu determinar a velocidade da pessoa, se eu determinar a velocidade dessa pessoa, eu preciso saber, né, qual é o raio e qual é a velocidade angular. E aí a velocidade angular, a gente poderia pensar, mas não foi dado nada aqui, qual que é a velocidade angular da Terra? Eu não preciso saber a velocidade angular da Terra, porque eu sei qual é o período. Né? Eu sei, o período é o tempo que a Terra leva para dar uma volta completa. Né? Então, o período vai ser justamente 24 horas. Né? Então, essa é a informação que eu sei, né? O enunciado, obviamente, não precisa me dar. A gente sabe que esse período de revolução da Terra, em torno do próprio eixo dela, é 24 horas. Tá? Então, eu posso calcular essa velocidade como R ômega, só que em vez de ômega aqui, eu vou escrever isso como 2π sobre t. Tá? Então, isso aqui vai ser 2π R sobre t. Qual que é o movimento circular que a gente tem aqui? O movimento circular que a gente tem é o seguinte. A pessoa que está aqui no Equador, ela vai fazer esse movimento aqui quando a Terra girar em torno do eixo Z. Certo? Então, se eu olhar para o plano XY, né, olhar aqui de cima, olhar, né, em cima do eixo Z, eu vou ver a pessoa fazendo esse movimento aqui. E esse raio é justamente o raio do Equador, que é o raio da Terra. Tá? Então, nesse caso, eu tenho o valor do raio da Terra, eu tenho o período, que é 24 horas, eu tenho que converter isso para, né, de horas para segundos, e o raio da Terra está dado aqui no enunciado, é da ordem de 6.000 quilômetros. Se eu fizer essa conta, eu chego que a velocidade com que essa pessoa está, ou o módulo da velocidade com que essa pessoa está fazendo esse movimento circular, é da ordem de 463 metros por segundo, que é aproximadamente 1.667 quilômetros por hora. Então, a gente vê que a velocidade é relativamente bem alta, né? A gente está dando uma velocidade bem alta nessas rotações aqui. Mas como a gente está preso com a Terra, devido à enorme atração gravitacional da Terra, a gente não percebe esse movimento, porque está tudo andando junto com a gente. Tem alguns experimentos que dá para fazer, mais sensíveis, que percebem essa rotação. Tá? E aí o problema tem uma segunda pergunta, né? E se a pessoa não estivesse no Equador, mas estivesse aqui, né, na cidade de São Paulo, ou seja, 23 graus abaixo da linha do Equador? Qual seria essa velocidade? Será que a gente aqui, será que essa velocidade é tão alta porque a pessoa está no Equador e aqui embaixo a velocidade seria menor, ou muito menor? Então, a gente pode estimar isso, né? Para uma pessoa em São Paulo, o que a gente teria, né? Então, a pessoa estaria agora aqui um pouco para baixo, certo? E aí ela vai, quando a Terra girar, ela também vai fazer um movimento circular. Né? Na verdade, as setinhas aqui estão invertidas. Né? Ela também vai fazer um movimento circular. Quando eu olho para o plano XY, ela vai fazer esse movimento, mas o raio dessa órbita agora é um pouco menor, né? Porque ela está aqui para baixo. Antes o raio era exatamente o raio da Terra, agora o raio é um pouco menor. Como é que eu posso determinar esse raio? Né? Se eu olhar aqui no plano YZ, né, então, olhei aqui de lado, certo? Esse aqui, né, essa distância do centro para a ponta da partícula é o raio da Terra, e o raio da minha circunferência aqui, esse raio Rzinho, é esse daqui. Tá? É esse raio aqui embaixo. Então, se eu analisar esse triângulo retângulo aqui, eu vou ter que o Rzinho sobre R vai ser igual a cosseno de θ, né? Onde esse θ é aproximadamente 23 graus. É mais ou menos, né, onde está a cidade de São Paulo. E, portanto, a minha velocidade agora para essa pessoa que está aqui para baixo, ela vai ser 2πr' sobre t, é exatamente a mesma conta que a gente fez antes, né? O período continua sendo 24 horas, a única diferença é que ela vai andar uma distância menor aqui, porque o raio da órbita é menor. Então, a velocidade dela vai ser menor. Ela vai ter que dar a mesma volta, ela vai ter que dar uma volta no mesmo intervalo de tempo, 24 horas, mas a volta que ela vai ter que dar é menor. A distância total percorrida vai ser menor. Se eu fizer essa conta, né, isso aqui vai dar, então, 2πr cosseno θ sobre t. Então, a gente vê que
Em vez de R aqui, agora eu tenho um R cosseno θ, que vai reduzir o valor dessa velocidade. Isso aqui vai dar aproximadamente 426 metros por segundo. Também é uma velocidade muito alta, muito parecida com quem está no Equador. No Equador era 463 e agora é 426. Tá? Então a velocidade de fato é um pouco mais baixa, mas ainda assim é uma velocidade muito alta. Tá? Então esse é só um probleminha para a gente ver como conectar um pouco essas ideias, né? É um probleminha simples, a parte mais chata é fazer essas análises de achar o raio e lembrar, né, que a velocidade da Terra está fixada pelo período de revolução dela. Tá bom? Então, por essa aula era isso. Tchau, tchau.